sabe o que fazer perante alguém que tem uma hemorragia ou uma convulsão? Vai saber hoje que é dia de primeiros socorros e vai poder aprender a usar um desfibrilhador, a fazer um garrote e ainda vai haver outro acontecimento extraordinário aqui no nosso programa. Vamos aprender a saber como auxiliar alguém que está prestes a dar à luz, a ter uma criança. Portanto, hoje merece muito a pena ficar connosco até ao final do programa, porque Primeiros Socorros é aqui. E quem traz os primeiros socorros são os doutores do Boa Tarde. Um aplauso para eles. Ora, muito boa tarde a todos. Eu começo por dizer que hoje o nosso painel de especialistas é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo médico clínico geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e aqui mesmo ao meu lado o médico pediatra Sérgio Pinto. Já aqui abordámos mitos que existem sobre feridas, que é o primeiro assunto desta tarde, mas nunca é demais falar de feridas, porque deve ser uma das situações mais frequentes que exigem primeiros socorros. Doutora Alexandra, já sabemos, e foram as suas palavras que nos elucidaram, que não se deve soprar para as feridas ou deixá-las ao ar, mas gostava que me dissesse outros cuidados que devemos ter. Muito bem. Uma ferida, normalmente uma ferida traumática, resulta de uma ruptura da pele, que pode atingir a superfície só da pele ou, mais em profundidade, chegar até ao músculo. E nós temos, vai aparecer aqui uma fotografia exemplificativa de dois tipos. Temos à esquerda um arranhão, portanto mais superficial, e à direita uma ferida traumática, uma ruptura da pele que atinge o tecido solar subcutâneo e se calhar até uma parte do músculo. Portanto, esta segunda ferida já profunda. Já mereceria que levasse uns pontos? Sim, tem que levar uns pontos por vários planos, porque senão fica uma cicatriz hipertrófica oculoide, como falámos da outra vez. Fica péssima a cicatrização. Portanto, tem que ir para o hospital ou para um centro de saúde para ser cozido. Exatamente. Ora, coisas que não se devem fazer. Então, vamos começar por não se deve tossir, nem soprar, nem espirrar para cima da ferida. Não se deve tocar numa ferida que tenha sangue sem luvas. Não se deve usar material tipo compressas, luvas, que foi usado para tratar outra ferida, portanto, de outra pessoa, que tenha sangue de outra pessoa. Não se deve usar essa mesma compressa para tratar a ferida, este tipo de ferida, noutra pessoa. Não se deve, por exemplo, usar o mercuriocromo. O mercuriocromo não se deve usar, porque dá uma alergia local e pode perfeitamente queimar a ferida. A tintura de metiolato também provoca uma dermite de contacto alérgica, portanto uma reação alérgica local, e também pode queimar os bordos da ferida e, portanto, se for uma ferida tanto superficial como profunda, depois vai dificultar a cicatrização. Uma ferida, por exemplo, uma ferida exposta ou uma fratura, ou uma pessoa que saiba que tem uma ferida mas com um corpo estranho lá dentro, por exemplo, se temos asfalto dentro da ferida ou, sei lá, um vidro dentro da ferida, não devemos... Não se deve ir lá aconchegar. Aconchegar com a compressa e carregar um bocadinho mais para... Pronto, pode-se eventualmente tocar com a compressa um bocadinho para evitar que saia muito sangue, mas não se deve carregar muito, senão penetra mais profundamente o corpo estranho. Por exemplo, também feridas de fraturas expostas, mas com esmagamento de tecido, em que se vê assim o tecido um bocadinho destruído, também não se deve carregar muito e, sobretudo, nas articulações, uma ferida em cima de uma articulação, também não se deve fazer muita compressão, porque pode destruir um bocadinho aquela articulação. Portanto, aquela ideia que nós temos de tratar até pode ser bastante má ideia no caso de uma ferida mais profunda como aquela que acabámos de ver.
não é? Numa feridinha conseguimos dar a volta. Exato. Numa coisa daquelas podemos estar a estragar o trabalho que depois que o médico tem de fazer. O melhor é pôr lá uma compressa e afastar as pessoas ao pé e chamar que têm vontade de ajudar e podem piorar e chamar a ambulância. Então já sabemos tudo o que estamos proibidos de fazer. Exato. E o que é que devemos, e em que é que podemos ajudar? Olha, nós podemos ajudar o seguinte, por exemplo, um socorrista ou alguém que queira ajudar alguém deve ter a noção que, claro que nós temos as mãos sempre sujas, devíamos lavar as mãos antes de tocar numa ferida, não é? Mas estamos na rua, não há possibilidade de lavar as mãos. Portanto, o que eu recomendo é quando há sangue, não usar umas luvas se estiver à mão ou não tocar, ficar à espera, porque realmente a gente não sabe muito bem, o tocar na ferida com sangue é um perigo para nós próprios também, Portanto, não é? um kit de primeiros socorros deve ter umas luvas que o Dr. Pedro também já exatamente. nos deu aqui essa nota, não é? Isso é importante. Muito bem. Lavar a ferida. Lavar a ferida. Por exemplo, consoante o que nós temos à mão, a ferida, imagine, lavar a ferida à volta, nós temos a ferida exposta assim, depois à volta podemos lavar com água corrente e com sabão neutro, mas que não toque a ferida. A própria ferida pode-se lavar com água corrente, se estivermos à nossa disposição, água corrente, mesmo que saia sangue, água corrente, porque pode libertar, os corpos estranhos estão lá dentro e vêm à superfície antes de ficarem englobados no próprio coágulo que depois aparece a seguir. E podemos usar também, por exemplo, água oxigenada na ferida diretamente, porque faz com que os corpos estranhos venham mais à superfície. Mas sem ser jato diretamente sobre a própria ferida, não é? Não, mas pode mesmo, jato diretamente sobre a própria ferida, assim de longe. Não há problema nenhum, não há queimadura, pode fazer uma coisa dessas. Devemos desinfetar, se possível, a ferida operatória com diacetil, que é é clorexidina, é um dos desinfetantes que para mim dão uma imensa segurança, não dá reações adversas nem reações alérgicas nenhumas e mata os bicharocos todos. Uma outra coisa que nós podemos fazer é tapar a ferida ou então, por exemplo, quando está a sangrar muito... Tentar secar a ferida. Tentar secar a ferida, mas atenção, se sair muito sangue, é claro que não vale a pena estar ali com pequenos toques em cima da ferida. Vale a pena pôr a compressa e pôr a mão por cima, não carregar muito por causa dos corpos, tem aquilo que nós falámos antes. Se a ferida sangrar pouco, nós podemos tentar limpar por pequenos toques, de modo a que se forma o coágulo e que fique a ferida um bocadinho, não sangre tanto. De seguida, o que nós podemos aplicar é uma compressa esterilizada e a seguir fixá-la com uma ligadura ou com uma fita adesiva. Isto são as primeiras coisas que se pode fazer. E depois, Dr. Pedro, podemos ter que, dependendo da ferida, podemos ter que fazer mais alguma coisa, não é? Estas compressas vão ficando ensopadas. Se a hemorragia for um pouco mais abundante, nós devemos fazer, como a Alexandra referiu, pôr algumas compressas esterilizadas e fazer uma compressão ligeira, só para tentar, se tiver corpos estranhos, não o fazer, ou se houver suspeita de uma fratura, também devemos evitar fazê-lo, sob pena de estarmos a agravar a fratura, mas com a compressão nós vamos favorecer a hemostase, a formação do coágulo. Devemos tentar fazer esta compressão durante alguns minutos, cerca de 10 minutos. Ao fim desses 10 minutos, tiramos e vemos como é que está o estado da ferida. Se as compressas ficarem ensopadas, não vale a pena tirarmos, voltamos a pôr mais compressas para continuarem a ensopar o sangue, mas é porque provavelmente a hemorragia é maior em termos de dimensão do que aquilo que nós estaríamos à espera e, portanto, faria sentido fazer garrote, ou seja, interromper a circulação por compressão da artéria a montante da própria lesão. E como é que podemos fazer Quando isso acontece nos membros, seja nos membros superiores ou nos membros inferiores, nós devemos fazer o garrote tão próximo do início do membro quanto possível, ou seja, no caso do membro superior, cerca de um palmo abaixo da axila, no caso dos membros inferiores, um palmo abaixo da virilha. E podemos fazê-lo com várias coisas. Podemos fazê-lo com um pedaço de tecido, não é preciso... um palmo, que é o lugar Exatamente. certo. E fazer sobre a roupa, não é preciso expor a pele, porque o próprio garrote pode provocar uma lesão da pele e, portanto, fazendo sobre a roupa estamos a protegê-lo. Podemos fazer com um pedaço de tecido, podemos fazer com um cinto, podemos fazer com um garrote de borracha, com qualquer coisa, até com a nossa gravata. Eu vou tirar aqui a minha gravata e vou mostrar como é que nós podemos fazer um torniquetezinho para tentar controlar uma hemorragia. Portanto, como fomos dizendo, respeitar sempre a distância, fazer essa compressão tão próxima quanto possível do início do membro e vamos fazer o seguinte. Vamos então dar um primeiro nó, assim.
Vamos colocar um pequeno pauzinho, eu vou pôr depois entre os dois nós. Pode até ser uma caneta. Pode ser uma caneta, por exemplo. Portanto, colocamos assim e damos o outro nó. E depois vamos rodando. Esta rotação vai interromper a circulação e parar a hemorragia. Isto pode ser feito, como eu disse, nos membros superiores ou nos membros inferiores. Devemos ter o cuidado de 15 em 15 minutos, aliviar este torniquete para restabelecer a circulação e não provocar a falta de irrigação completa dos outros tecidos que estão viáveis, que estão bem. Sim, porque nós podemos estar a estragar, não é? Com um garrote que fique muito tempo, depois nunca mais vai sangue para os outros tecidos. Exatamente. E, portanto, é preciso aliviar, sobretudo quando há uma situação dessas, é porque precisamos de ajuda. Enquanto a ajuda não vem, é para isso que existem os primeiros socorros, não é? Este torniquete tem só como objetivo, este garrote, controlar a hemorragia para que a pessoa não se vá em sangue, não perca demasiado sangue. Portanto, devemos aliviar de 15 em 15 minutos por períodos de 30 segundos, 1 minuto, e ir avaliando como é que a hemorragia está a evoluir. Porque muitas vezes o próprio garrote faz com que haja condições, porque o sangue fica com menos pressão e é suficiente para se formar o coágulo e a hemorragia para por si. Portanto, fazer esta compressão direta e o garrote nos casos das hemorragias mais intensas. Esse sistema que tem aí, de facto, permite à pessoa não ter que estar a desatar e a atar e a ter de mais, a pensar que tem de menos, ou o contrário. E pode apertar na justa medida da própria hemorragia, ou seja, eu aperto mais em função de continuar ou não a sair sangue em baixo, não é? À medida que eu vou apertando, se eu der muitas voltas aqui, não vou fazer agora isso, Alexandre, porque era uma grande maldade. Não, eu aguento. Portanto, nós vamos rodando e vai havendo a interrupção da circulação e a hemorragia vai parar naturalmente. Ora, muito bem, continuando, uma outra situação que também envolve sangue e que pode ser muito angustiante é a perda de sangue durante a gravidez. Aqui parece-me que não há grande dúvida de que se deve ir de imediato para o hospital, mas já agora gostávamos de saber se todas as hemorragias são preocupantes na gravidez. Doutora Bárbara, são? Não são. Há situações onde, de facto, a hemorragia não traduz nenhum perigo de vida, nem pondo em causa a gravidez, nem perigo de vida para a mãe. No entanto, há situações, somente no segundo, terceiro trimestre, que podem ser catastróficas de uma hemorragia. E no primeiro trimestre, muitas vezes pode estar de base que aquilo que assusta mais, estamos perante um aborto, não é? Portanto, as duas situações, só pelo risco de as duas estarem presentes, deve sempre levar uma grávida ao médico. Se é uma situação relativamente tranquila, pode tentar falar com o médico assistente ou então dirigir-se a uma urgência para pelo menos ser observada e esclarecer o que se passa. Porque pode ser só, por exemplo, uma lesão do colo uterino que seja mais sangrativa, às vezes depois de ter relações, em que sabe-se que na gravidez o colo é mais friável, mais sangrativo, pode ser só isso, ou então pode ser outra coisa. Portanto, obviamente, de qualquer modo, havendo essas perdas de sangue, uma grávida deve sempre procurar o médico, não é? Sem dúvida. Não deve achar que não é nada. Não, isso não é deve. que é a pior coisa. Ora, vamos continuar aqui a conhecer primeiros socorros, a saber como é que podemos ajudar alguém que esteja a precisar em determinadas situações. Antes